Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir neste episódio do Follow Him. Você o vê fazendo coisas diferentes nesses diferentes estados, e se estivermos tão focados apenas nos evangelhos para entender quem é Jesus, como ele é e o que ele faz, perderemos uma visão muito mais ampla que podemos ter quando o vemos em seu papel no Velho Testamento. Olá a todos! Bem-vindos a mais uma temporada do Follow Him. Meu nome é Hank Smith e sou o seu apresentador. Estou aqui com meu co-apresentador, John Bideway, que adora o Velho Testamento. John, você não é meu antigo co-apresentador, você é meu co-apresentador que adora o Velho Testamento. Eu estava conversando com Matusalém outro dia. Estou animado para revisitar o Velho Testamento novamente. Cada vez que fazemos isso, aprendemos mais. Vai ser ótimo. John, descobri que cada livro das Escrituras, quando você o compreende, contribui para a sua compreensão de todos os outros. Acho que não percebia isso há alguns anos, que se eu compreender melhor o Velho Testamento, compreenderei melhor o livro de Mórmon. Isso aconteceu comigo há 4 anos atrás. Se você realmente quer compreender o livro de Mórmon, fique conosco este ano no Velho Testamento, até Malaquias. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi como, tive muitos desses momentos de, veja o contexto aqui, veja os paralelos. Se devemos ler as Escrituras repetidamente, vamos lê-las repetidamente. Vamos fazer isso de novo. John, pensando nos momentos, uau, ano do Velho Testamento, ele foi nosso convidado para 2 Reis 17 a 25 e está de volta conosco hoje, Dr. Josh Sears. Josh, bem-vindo de volta. É ótimo estar aqui. Estamos muito felizes por tê-lo aqui. Faz muito tempo. Você esteve fora do país. Sim, nossa família passou o último ano morando em Israel, então foi uma adaptação, mas estamos felizes por estar em casa. Você estava se preparando para o Follow Him. Preparando-se para isso. Isso mesmo. Tive que voltar lá e fazer algumas pesquisas de campo. Josh, nos dê uma pequena visão geral do que você espera que os ouvintes sintam hoje. Bem, no programa Vem e Segue-me deste ano, eles adicionaram uma nova lição que não existia há 4 anos, apresentando o Velho Testamento. Em vez de irmos direto para a criação, como fizemos antes, é uma oportunidade de dar um passo atrás e realmente pensar sobre o que espero obter com minha experiência este ano, o que me deixa animado, o que me deixa um pouco nervoso e nos prepararmos. Então, acho que isso vai ser muito emocionante. Quero mencionar que faremos a série Pensamentos a ter em mente este ano. Vamos trazer o Dr. Ross Barron algumas vezes para nos orientar nessas partes do manual, então teremos muita ajuda este ano. John Josh acabou de pagar o preço nas Escrituras, ele é tão puro de coração e bom, genuinamente bom. Ele é tão bom quanto eu finjo ser. Mas pode haver algumas pessoas aqui que não conhecem Josh. O que sabemos sobre ele? Estou muito feliz por poder apresentar Joshua Sears a algumas pessoas, talvez pela primeira vez. Ele é do sul da Califórnia, serviu na missão Chile Osorno e se formou em Estudos do Oriente Próximo pela BYU. Depois foi para a Universidade Estadual de Ohio para fazer mestrado e doutorado em hebraico pela Universidade do Texas, em Austin. Ouça esses interesses de pesquisa: poligamia bíblica, o livro de Isaías, as traduções e edições da Bíblia pelos santos dos últimos dias. Ele fez apresentações em reuniões regionais e nacionais da Sociedade de Literatura Bíblica. Na verdade, estávamos conversando sobre isso antes de começarmos a gravar. Semana da Educação, Simpósio Sidney B. Sperry, Conferência do Museu Leonardo sobre os Manuscritos do Mar Morto. Tenho certeza de que falaremos sobre isso este ano. Ele é o autor deste livro excelente. É novinho em folha, Hank. Acabou de sair. Um guia moderno para o Velho Testamento. Não é um título ótimo? Hank, acho que você tem um, deveria mostrá-lo. Eu tenho aqui. Ótima capa. Sim, ele escreveu grande parte disso na Terra Santa. Que cenário maravilhoso para escrever sobre isso. Josh e sua esposa, Alice, que é de Hong Kong, toca sinos na Bells at Temple Square. E eles moram em Lyndon com seus 5 filhos. Estamos muito felizes por você estar de volta, Dr. Sears. Obrigado. É ótimo estar aqui. John, eu sempre digo às pessoas, olha, você não vai ficar rico escrevendo livros para os santos dos últimos dias. Para que ninguém pense que o Josh está aqui tentando, ele não vai conseguir uma cabana em Midway com isso. Talvez alguns Lincoln Logs. Sim. Josh, conte-nos sobre o livro. O que o deixa animado e onde podemos encontrá-lo?
Como ele disse, escrevi a maior parte durante o ano em que nossa família morou em Jerusalém, o que aconteceu por acaso. Estávamos lá no centro Beiuiu de Jerusalém, e foi nesse ano que escrevi o livro. A sinergia de escrever sobre os antigos israelitas enquanto visitava os lugares onde eles viveram foi realmente incrível e uma experiência única. O livro não pretende ser um comentário, uma história ou qualquer outra coisa. É mais como dar um passo atrás para perguntar: o que nos impede de ter uma ótima experiência ao ler o Velho Testamento? E então traçar estratégias para melhorar nossa experiência geral de leitura. Estou olhando o índice aqui. Tem muito sobre a aliança, muito sobre como ler a poesia israelita, a profecia israelita. E então eu adoro esse obstáculo número 10. Conflitos com a ciência moderna. Isso surge o tempo todo com alguns dos meus alunos que estão entrando na faculdade de medicina. Como eu lido com isso? Estou aprendendo isso nas aulas de biologia, mas aqui estou lendo isso na Bíblia. Josh, parece que você entende isso muito bem. Tenho anos de experiência dizendo às pessoas que estudam o Velho Testamento, e elas dizem: "Ah, bem, eu tenho um problema com o Velho Testamento", e então ouço a história delas. Tive muitas conversas diferentes em minha mente enquanto elaborava esta lista de capítulos. Estou animado com isso. Tenho a sensação, John, de que vou usar isso o ano todo. Comecei a ler e pensei: vou colocar uma nota nas minhas escrituras para mencionar isso aos nossos ouvintes. Josh, obrigado por dedicar seu tempo para escrever isso. No final das contas, você provavelmente receberá cerca de 20 centavos por hora. Espero que ache que foi um bom investimento. Vamos ler o manual. Vem e segue-me. Quando você pensa em estudar o Velho Testamento este ano, como se sente? Ansioso? Incerto? Preocupado? Todas essas emoções são compreensíveis. O Velho Testamento é uma das coleções mais antigas de escritos do mundo, e isso pode torná-lo emocionante e intimidador. Esses escritos vêm de uma cultura antiga que pode parecer diferente e, às vezes, estranha ou até desconfortável. E, no entanto, nesses escritos vemos pessoas tendo experiências que parecem familiares. Reconhecemos temas do Evangelho que testificam da divindade de Jesus Cristo e de seu Evangelho. Sim, pessoas como Abraão, Sara, Ana e Daniel viveram vidas que, de alguma maneira, eram muito diferentes da nossa. Mas também experimentaram a alegria em família e a discórdia familiar, momentos de fé e momentos de incerteza, sucessos e fracassos, como acontece a todos nós. Mais importante ainda, eles exerceram fé, arrependeram-se, fizeram convênios, tiveram experiências espirituais e nunca desistiram da promessa de um Salvador. Ao aprendermos como Deus agiu na vida dessas pessoas, também o vemos agir na nossa e dizemos com o salmista: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Portanto, o teu servo a ama. Uau! Essa é uma introdução incrível para o que será um ano incrível. Tudo bem, Josh? O que você quer fazer? Como você quer começar? Bem, esta lição é um pouco diferente porque, ao contrário da maioria das semanas do ano, não temos um bloco de escrituras para estudar. Aqui mesmo na lição, eles têm 4 assuntos diferentes, tópicos que acham que podemos abordar e que realmente nos ajudarão a nos preparar para este ano. Gosto bastante deles. Acho que provavelmente teria escolhido exatamente os mesmos 4. O primeiro é intitulado O Velho Testamento Testifica de Jesus Cristo. Na verdade, o título desta lição é O Primeiro Testamento de Jesus Cristo, o que acho uma ótima maneira de ver as coisas. Temos o Primeiro Testamento, o Novo Testamento e depois outro Testamento. Temos todos esses testamentos do Salvador. O manual diz o seguinte: uma maneira de encontrar alimento espiritual no Velho Testamento é procurar o pão da vida, Jesus Cristo. Como você leu, as pessoas que viveram nos tempos do Velho Testamento aguardavam ansiosamente o Messias prometido. Podemos encontrar muito valor ao tentarmos nos conectar com o Salvador em nossa própria vida, procurando as maneiras como eles profetizaram sobre ele e aguardavam ansiosamente sua vinda. Existem algumas diretrizes gerais que podem nos ajudar ao fazer isso. Primeiro, uma das coisas que estamos tentando fazer é procurar profecias sobre a vinda do Messias. É importante reconhecermos que profecias realmente explícitas, diretas e claras sobre a vinda dele são, na verdade, mais raras do que às vezes supomos, especialmente se estivermos acostumados com o livro de Mórmon, que apresenta essas profecias a cada capítulo.
Por mais que amemos esse aspecto do Velho Testamento, é importante sermos realistas sobre a frequência com que encontraremos profecias explícitas, e elas são mais raras do que às vezes pensamos. Já ouvi alguns professores com as melhores intenções dizerem em sala de aula que o Velho Testamento é um livro de profecias sobre a vinda do Messias, e enquadrarem todo o livro como se fosse só disso que se tratasse. E eu entendo por que eles estão entusiasmados com isso, mas temos que ter cuidado, porque podemos deixar os leitores um pouco decepcionados quando eles estiverem procurando e pensarem, não consigo encontrar muito aqui, e acharem que talvez não sejam espirituais o suficiente para perceber isso ou algo assim. Temos que reconhecer que elas estão lá, mas são um pouco mais raras quando se considera o quão gigantesco é o Velho Testamento. O que você encontrará com muito mais frequência, porém, são ensinamentos simbólicos sobre a vinda do Messias. Falamos sobre coisas como tipos e sombras, outros tipos de símbolos que apontavam aos israelitas para a sua vinda. Esses você pode encontrar com muito mais frequência. E é significativo então que, neste manual, quando dá exemplos de como procurar o Messias que viria no Velho Testamento, ele na verdade não lista nenhuma das profecias diretas, apenas lista um monte de tipos e sombras. Acho que isso talvez sugira que esses são os que encontraremos com mais frequência. Por exemplo, ele diz, como você vê o Salvador no seguinte? E então dá o exemplo do maná. Bem, o maná é o alimento celestial sobre o qual lemos em Êxodo, que se conecta a Jesus quando ele se define como o pão da vida, e Jesus até mesmo se conecta a essa história. E o alimento diário do maná era uma forma de eles reconhecerem o alimento diário de que precisamos do Salvador. O segundo exemplo é o cordeiro sacrificial da Páscoa. Isso pode nos conectar ao Evangelho de João, onde Jesus é descrito como o Cordeiro de Deus, que se sacrificou na cruz, deu sua vida mortal para que pudéssemos ter a vida eterna. Podemos ver simbolismo e prenúncio no Cordeiro da Páscoa. O terceiro exemplo é a serpente de bronze do capítulo 21 de Números. Vocês se lembram da história? Eles são o morrendo por picadas de cobras venenosas, e a serpente de bronze é erguida, e quem quer que olhe para ela será curado. O Novo Testamento e o livro de Mórmon conectam isso com a crucificação de Jesus, que assim como o Filho do Homem foi erguido na cruz, nós olhamos para ele para sermos curados, assim como os israelitas fizeram com a serpente de bronze. Podemos ver essa serpente como um tipo de Cristo. As coisas sobre a serpente de bronze são típicas das coisas sobre Jesus. E o exemplo final que eles dão é Jonas, certo? Jonas ficou na barriga da baleia por 3 dias e 3 noites no Novo Testamento, e Jesus se conecta com isso e prenuncia seus próprios dias que passará no túmulo antes de sair. Nesses e em muitos outros lugares, o Velho Testamento nos dá tipos que são típicos de algo que Jesus dirá ou fará, ou são sombras, prenunciam coisas que Jesus um dia virá e fará. E, dessas maneiras simbólicas, aqueles que estavam em sintonia com essas coisas podiam reconhecer indícios da vinda do Messias. Quando vejo um tipo e uma sombra, já ouvi isso tantas vezes na igreja e nas aulas. Acho que entendo essa ideia de sombra. Se John Bythway estiver em frente a uma luz e eu vir sua sombra na parede, essa é a sombra de John Bythway. Não é John. Não vou falar com a sombra e dar um high five nela, mas ela se parece com John. O que você quer dizer com tipo? Um tipo é algo que representa as características, algo que é típico de outra coisa. Então, está relacionado com a ideia de sombras, e que a forma da sombra nos diz algo sobre a coisa real. É por isso que geralmente dizemos apenas tipos e sombras, e isso rola na língua. Mas, por exemplo, se olharmos para a história de Judá, um dos 12 filhos de Israel, e como ele se oferece para ir para a prisão no Egito, a fim de tirar Benjamim da prisão, podemos chamar Judá de um tipo de Cristo, porque essa disposição de se sacrificar para resgatar outra pessoa é típica da atitude que Jesus demonstrará. Judá é um tipo de Cristo. Podemos olhar para José, podemos olhar para Moisés. Há vários personagens no Velho Testamento sobre os quais diríamos, ele é um tipo ou isso é um tipo. Nesse sentido, como você disse, eles não são Jesus, mas, indiretamente, podem ensinar algo sobre Jesus ou lembrar algo importante sobre Jesus. E dessa forma, tornam-se uma valiosa ferramenta de ensino. Isso é ótimo. Josh, posso fazer uma pergunta? Não te preparei para isso. Nós 3 passamos um tempo na Terra Santa. Nos tornamos amigos, especialmente você, Josh, que ficou lá por 1 ano. Nos tornamos amigos de algumas das pessoas judias mais maravilhosas. Agora, essa é originalmente a escrita deles.
Josh. Eles não chamavam de Velho Testamento. Chamavam de Bíblia Hebraica. Quando vejo todas essas coisas sobre Jesus no Velho Testamento ou na Bíblia Hebraica, me diga o que você pensa quando penso nos meus amigos judeus que não veem isso. Como eles não veem isso? Por que eu vejo isso? É por causa dos evangelhos? É porque Mateus e João disseram: Ei, está aqui. E agora eu vejo isso? Sim, muitos dos nossos tipos clássicos e símbolos sombrios no Velho Testamento, nós reconhecemos dessa forma porque o Novo Testamento os descreve dessa forma, ou o Livro de Mórmon, ou mesmo a Doutrina e Convênios, estabelecem essa conexão para nós. Mas, se você estivesse vivendo naquela época, talvez esse significado não fosse tão óbvio. Quando temos amigos e vizinhos judeus que leem a Bíblia hebraica, eles não veem o significado central de Cristo em algumas dessas coisas. Não é porque eles não sejam inteligentes. É porque estamos olhando através de uma certa lente para reconhecer essas coisas que são significativas e impactantes para nós. Isso é útil porque ajudou as pessoas no antigo Israel que estavam em sintonia espiritual ou podiam aprender com os profetas e reconhecer as coisas com antecedência, elas podiam ter visto essas coisas. E também é possível que mesmo alguns dos profetas originais que ensinaram sobre essas coisas não tenham reconhecido o significado completo na época, mas nós podemos, com o benefício da retrospectiva. Imagino que, em alguns casos, possamos identificar algo como um tipo de Cristo. Se eu conversasse com Moisés no mundo espiritual, ele poderia dizer: Essa é uma ótima interpretação. Adorei o que você fez com essa história. Eu não pensei nisso na época, mas é fantástico. Portanto, isso não é necessariamente inerente ao significado original da história em todos os casos. Estamos interpretando essas coisas dessa maneira, e é uma interpretação que valorizamos como seguidores de Jesus Cristo. Com certeza. É importante para mim, quando estou trabalhando com meus alunos da Beiju, ou mesmo com aqueles que talvez venham em uma excursão a Israel, que isso originalmente não era nosso. Há valor em ver isso da maneira como nossos amigos judeus veem. Já ouvi alguém dizer, mais ou menos como você disse, Josh: Ei, quando leio o Velho Testamento, procuro apenas Jesus. É tudo o que faço. Só procuro Jesus. É claro que isso tem valor. Também há valor em ver as coisas da maneira como nossos amigos judeus as veem. Ver a partir dessa perspectiva. Você fez isso muitas vezes. Quando você veio para cá, há 4 anos, nos ajudou a fazer isso. Muitas das histórias aqui podem ser lidas de mais de uma maneira. Você pode procurar o que isso pode ter significado para as pessoas no século 10 a.C., e essa pode ser uma lição. E então, você pode dizer: bem, se eu olhar por esse ângulo, onde reconheço Jesus e sua expiação, o que posso obter ao ler a história através dessa lente simbólica? E isso pode ser algo completamente diferente. Adoro que haja várias camadas, ângulos e maneiras de apreciar essas histórias, porque isso significa que elas são tão ricas e multifacetadas que nunca vamos esgotar todos os belos significados possíveis que podemos derivar de tantas profecias, poemas, histórias e ensinamentos. Mais uma pergunta sobre esse assunto, Josh. Quando você estudou a Bíblia hebraica na pós-graduação e no seu programa de doutorado, qual era a visão judaica versus a cristã sobre o Velho Testamento? Isso era visto pelos professores? Tenho certeza de que varia entre os professores. Eles diziam: é por isso que os cristãos veem dessa maneira. É por isso que os judeus veem dessa maneira. O que você aprendeu lá? Quando você está fazendo um programa de pós-graduação em estudos bíblicos, o foco tende a ser encontrar o que eles chamam de contexto original, tentando determinar da melhor maneira possível usando as ferramentas disponíveis. O que o autor original provavelmente quis dizer? O que o público original provavelmente entendeu que isso significava? A questão de como os cristãos interpretam isso é importante, mas talvez seja uma questão que venha em seguida, e não faz parte dessa análise original. Mesmo a interpretação dos judeus não é necessariamente a mesma, porque quando falamos de interpretações judaicas, isso pode incluir os últimos 2.000 anos de leituras judaicas das Escrituras, que estão a 1 ou 2.000 anos de distância da época em que os autores originais viveram. Há um campo rico de aprendizado sobre a história da recepção, como é chamada, de como diferentes comunidades religiosas interpretaram uma determinada passagem. Nem toda a experiência na pós-graduação é a mesma, mas para mim, havia muito interesse em aprender o que outras pessoas pensam sobre isso. Por exemplo, muitas vezes me perguntavam, como mórmon da turma,
como os Mormons ou santos dos últimos dias interpretam isso. E eu era bem-vindo a compartilhar isso. As pessoas estavam genuinamente interessadas. Não era um espírito de competição, tentando ver quem tinha a interpretação correta. As pessoas adoram aprender mais significados e mais maneiras possíveis de fazer isso. Mesmo que não aceitem a interpretação dos santos dos últimos dias, algo sobre como vemos um versículo pode fazê-las perceber algo novo sobre ele. O mesmo se aplica quando estou aprendendo sobre como um judeu ou um católico pode ver o mesmo versículo. Tive uma experiência muito rica com todos compartilhando o que perceberam, e todos nós nos tornamos melhores por causa disso. É um termo que usamos para parecer muito inteligentes em nossas aulas, que é leitura exegética. Tentar extrair o que o autor quis dizer inicialmente e o que o público teria visto. E então adorei o que você disse. Há tantas maneiras diferentes de receber e interpretar isso, e é divertido aprender com todos. Eu realmente adoro isso. Quando lemos o livro de Mórmon, vemos Jesus quase do começo ao fim, mas no Velho Testamento há um Messias chegando. Então, no Novo Testamento, pegamos essa lente e voltamos e dizemos: deve ser disso que o Velho Testamento está falando aqui. Estamos procurando Jesus no Velho Testamento. Adoro o que o manual faz aqui. Em vez de revelar o nome, Jesus Cristo, ele diz: pense no maná, o que isso poderia significar? Pense no cordeiro sacrificial, pense na serpente de bronze. É uma maneira divertida de ver as coisas. Você vai procurar símbolos, não o nome escrito explicitamente. E isso nos leva ao próximo princípio que o manual descreve, que é Jesus Cristo é Jeová no Velho Testamento. O contexto aqui é que para os israelitas, no Velho Testamento, o nome do seu Deus era, nós pronunciamos em inglês como Jeová. Mesmo assim, às vezes é difícil reconhecer Jeová no Velho Testamento por causa da tradução que estamos usando. O nome Jeová, se você olhar os manuscritos originais em hebraico do Velho Testamento, aparece ao longo desses livros quase 7.000 vezes, o que é muito. É difícil encontrar uma página sem o nome dele em algum lugar. Mas há uma tradição judaica que se desenvolveu após os tempos do Velho Testamento de não dizer o nome dele com muita frequência, a fim de respeitar a sacralidade do nome. A tradição judaica desenvolveu uma série de eufemismos que eles diriam no lugar do nome dele. Eles diriam algo como o nome, o Senhor, Deus ou coisas do gênero. E nossa tradução, King James, retoma essa tradição. Sempre que o nome Jeová estava lá originalmente, o que a versão King James normalmente faz é escrever um título eufemístico, o Senhor. Eles dão uma pequena pista sobre o que está acontecendo, colocando as letras e pequenas letras maiúsculas com Senhor. Isso o distingue do antigo Senhor comum, para o qual eles também tinham uma palavra. Se o Senhor é impresso com letras minúsculas, S-E-N-H-O-R, isso significa apenas Senhor ou Mestre ou algo parecido. Você poderia usar esse título para descrever Deus ou um governante humano, mas quando você vê essas pequenas letras maiúsculas, essa é a sua dica dos tradutores da versão King James de que o nome divino Jeová está por trás disso. Essa é a primeira coisa que precisamos reconhecer quando estamos lendo uma tradução. Aprenda a identificar essas pequenas letras maiúsculas importantes para que possamos reconhecer o nome. Como diz o manual, para nós em seguida, há uma época doutrinária para identificar Jeová como o Jesus Cristo pré-mortal. Há uma ótima citação aqui do presidente Dallin H. Oaks no manual falando sobre isso. É uma citação de um discurso da Conferência Geral de abril de 2023. Na verdade, vou ler o discurso da conferência para incluir mais uma ou duas frases, apenas para esclarecer melhor. Eis o que o presidente Oaks disse. Antes da queda, nosso Pai Celestial falou diretamente com Adão e Eva. Depois disso, ou seja, após a queda, o Pai apresentou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, como nosso Salvador e Redentor, e nos deu a ordem de ouvi-lo. A partir dessa orientação, concluímos que os registros das escrituras das palavras proferidas por Deus ou pelo Senhor são quase sempre as palavras de Jeová, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ele está repetindo algo que os profetas santos dos últimos dias ensinam há muito tempo, como temos no documento O Cristo Vivo, onde diz que ele é o Jeová do Velho Testamento. Reconhecer que Jeová é o Jesus pré-mortal é extremamente importante para nós, porque amplia drasticamente o número de passagens e escrituras que temos para aprender sobre nosso Salvador Jesus Cristo. Às vezes, como santos dos últimos dias, nem sempre apreciamos o significado completo disso. E para ilustrar isso, deixe-me contar uma história boba se você estiver pronto para isso. Ok. Imagine que você tem um amigo,
membro da igreja, que vem até você e diz: quero aprender mais sobre Jesus Cristo nas Escrituras. E você, Hank ou John, sugere: bem, por que não lemos os 4 evangelhos juntos? E ele responde: parece uma ótima ideia. Juntos ele se senta, abre as Escrituras e vai até o capítulo 1 de Mateus. Ele folheia por alguns segundos e diz: não, ele não está aqui. E passa para o capítulo 2 de Mateus. Você pensaria: não, espere. Eu sei que ele está lá. É a genealogia dele e descreve o seu nascimento e o anjo a José. Jesus está definitivamente presente, mas ele já está no capítulo 3 de Mateus. E depois, no capítulo 4, 5, 6, 7, 8, e ele continua: não o vejo aqui. A sua mente está a 1000 e você está a pensar no Sermão da Montanha. Você está pulando os sermões dele e há histórias de cura e ensinamentos. O que você está fazendo? Ele continua folheando os capítulos até chegar ao capítulo 16 de Mateus, versículo 27. E então ele para, fica animado e diz: eu o encontrei. E ele lê: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Então ele continua. Capítulo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, quando chega ao capítulo 24, ele para novamente, animado, e lê isto. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E nesse ponto, você percebe o que ele está fazendo. Quando ele procura Jesus nos evangelhos, ele está procurando cuidadosamente por profecias sobre a segunda vinda. Na sua mente, neste momento, isso é o que importa, porque ele vive nos últimos dias e é aí que ele vai encontrar Jesus. Então, ele está procurando e vasculhando profecias sobre a segunda vinda. Agora, há algo de errado em ler os evangelhos e procurar as profecias que estão lá sobre a segunda vinda? Não, isso é perfeitamente normal. É um estudo fantástico, não há nada de errado nisso, mas você provavelmente está pensando que, se ele se limitar apenas a essas poucas passagens que profetizam a segunda vinda, ele perderá a enorme riqueza de informações sobre Jesus que está em todas as outras partes dos evangelhos, porque o que esse cara está fazendo é efetivamente procurar coisas no Novo Testamento que o levam para fora do Novo Testamento, para outro lugar, para uma dispensação diferente, e ver o que isso lhe diz lá. E, novamente, tudo bem, mas se você se limitar apenas a isso, vai perder muita coisa. Você deve imaginar onde quero chegar com isso. Embora essa estratégia pareça absurda, às vezes temos essa atitude quando chegamos ao Velho Testamento, quando pensamos: quero encontrar Jesus no Velho Testamento. O que as pessoas querem dizer com isso é que querem procurar em todos os lugares e encontrar tudo o que puderem. Profecias diretas ou ensinamentos simbólicos que apontem para o ministério mortal de Jesus, seu nascimento, seu sacrifício expiatório, sua morte e sua ressurreição. Achamos que é isso que significa encontrar Jesus no Velho Testamento. Tudo bem. É mais do que tudo bem. É ótimo. É fantástico. Devemos fazer isso. Mas se nos limitarmos a esses casos em que o Velho Testamento aponta para fora de si mesmo para uma dispensação diferente, perderemos a rica festa de informações sobre Jesus Cristo, que está bem ali no Velho Testamento, acontecendo em tempo real, onde ele está ensinando, profetizando, restaurando, curando e castigando em seu papel como Jeová. Se levarmos a sério a ideia de que Jeová é Jesus Cristo, então devemos procurar tudo o que Jeová faz ali e tudo o que nos ensina sobre o Salvador. Vou dar um exemplo apenas para ilustrar isso um pouco mais. Se eu fosse a uma aula, ou você fosse, e dissesse a eles para abrirem Isaías, capítulo 7, na edição da Bíblia dos Santos dos Últimos Dias. Então, na Bíblia, isso é na página 870, e inclui Isaías, capítulo 7, versículos 3 a 22, uma boa amostra de versículos. E desejássemos a turma a encontrar Jesus. Aposto que em poucos segundos a maioria dos membros da turma se concentraria no versículo 14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Muitos membros da turma diriam: eu o encontrei e pronto, agora terminei. Eles estão certos em interpretar isso como sendo sobre Jesus? Sim. Mateus faz isso. Certamente se trata de Jesus. Às vezes, concentrar-se nas profecias do ministério mortal nos cega para os ricos recursos que estão ao redor disso. Só nesta página,
O versículo 3 fala sobre o Senhor ter dito a Isaías, e tem o Senhor maiúsculo, o que indica que se trata de Jeová. Versículo 7. Assim diz o Senhor Deus. Versículo 10. O Senhor falou. Versículo 11. Um sinal do Senhor. Versículo 12. O Senhor. Versículo 13. Deus. Versículo 14. O Senhor. Versículo 17. O Senhor. Versículo 18. O Senhor. Versículo 20. O Senhor fará isso. Veja quantas outras referências há a ele apenas nesta página. E se você quiser contar os versículos em que Jeová fala e você tem as palavras de Jesus Cristo, são os versículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. Muitas vezes caímos nessa armadilha de pensar que o que precisamos fazer é encontrar aquela profecia indescritível ou aquele símbolo oculto que nos aponta para o Novo Testamento. Novamente, maravilhoso. Não estou tentando desprezar isso. Estamos tão focados nesse método de encontrar Jesus que ignoramos as muitas outras referências que estão bem aqui nesta página, onde você pode ver Jesus como Jeová, falando, corrigindo, profetizando, aconselhando, advertindo e todas essas coisas bem aqui. Não precisamos sair do Velho Testamento para encontrar essas coisas. Podemos ficar bem aqui e desfrutar de um rico banquete espiritual. Josh, que exemplo fantástico. Um exemplo fantástico em Isaías, capítulo 7, onde você disse, ok, em Isaías 7, quando aprendemos sobre Jesus? No versículo 14. Na verdade, ele está falando com Isaías. Ele está dizendo a Isaías para ir se encontrar com Acais. Você deveria ver como ele lida um pouco com Acais e a maneira como ele responde a Acais, dizendo, não quero tentar o Senhor. Parafraseando, acho que foi Joseph Fielding Smith, apenas uma paráfrase. Desde a queda, todas as relações de Deus, o Pai, com o homem e tem sido por meio do Filho. Isso fez muito sentido para mim quando penso nos apelidos, alguns dos apelidos que o Salvador tem como mediador, advogado, intercessor. Estamos vendo Jeová por toda parte aqui, trabalhando com as pessoas no Velho Testamento como Jeová, em vez de apenas procurar quando ele vai ser Jesus, quando ele vai ser o Novo Testamento. Estamos vendo Jeová trabalhar. Por quê? Porque ele é nosso advogado, nosso intercessor, nosso mediador, então ele está por toda parte aqui. Sim, é uma ótima percepção. Temos que reconhecer também que, por mais maravilhosos que sejam os 4 evangelhos em nos mostrar sua vida mortal, e eu não trocaria isso por nada, essa chance de vê-lo em seu modo Jeová, por assim dizer, também é crucial para ter uma visão completa da amplitude e profundidade da majestade de Jesus Cristo. Porque quando ele está em seu ministério mortal, ele está fazendo certas coisas e dando o exemplo de como um ser humano deve viver, mas ele não está revelando todos os papéis que já desempenhou ou todas as ações que virá a realizar. Em seu papel pré-mortal como Jeová e seu papel como Deus ressuscitado após a ressurreição, você consegue ver ainda mais sobre Jesus. Por exemplo, seu papel como juiz, que ele desempenha dentro de seus direitos quando age como Deus, embora como humano ele tenha ensinado a não julgar. Ele está nos dando o exemplo disso. Ou seu papel de reunir Israel é algo que ele faz quando está no modo Deus como Jeová ou após a ressurreição, mas não é algo que ele está fazendo em escala global em seu ministério mortal. É mais como ajudar individualmente as pessoas a se reunirem lá. Você o vê fazer coisas diferentes nessas diferentes situações. E se estivermos tão focados apenas nos evangelhos para entender quem é Jesus, como ele é e o que ele faz, perderemos uma visão muito maior que podemos ter quando o vemos em seu papel no Velho Testamento. E Josh, só para dar uma pequena amostra de Isaías 7,14, se eu fosse um leitor judeu e lesse isso, como não veria Jesus? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Mas se eu fosse um leitor judeu, sobre quem estaria aprendendo aqui? Tenho certeza de que abordaremos isso mais detalhadamente em setembro. Este é um daqueles casos em que, novamente, há mais de um significado possível. Certo, um que se aplica ao antigo Israel e outro que podemos reconhecer com a ajuda de revelações posteriores. Neste caso, é muito claro que Emanuel, o bebê de que estamos falando, começa como uma criança no século VIII a.C., quando Isaías vive, porque toda a estrutura da profecia não faz sentido e mente. Provavelmente, para os leitores judeus da época ou posteriores, é isso que eles vão entender. Esse é o significado contextual.
Então, alguns séculos depois, Mateus aparece no capítulo 1 de Mateus e cita este versículo ao descrever o nascimento de Jesus. E o que Mateus parece estar fazendo é identificar que talvez Emanuel, do século VIII a.C., seja um tipo de Cristo. Que esse bebê terá certos significados e fará certas coisas na época de Isaías e de uma forma ainda mais grandiosa, Jesus fará certas coisas e representará certas coisas quando vier em carne e osso. Há muita conexão entre essas duas passagens, mas, a menos que você tenha a ajuda de um autor inspirado como Mateus para traçar essa conexão para nós, talvez você não a veja se estiver trabalhando apenas com Isaías 7. Lindo. Anos atrás, escrevi um livrinho chamado Isaías para Cabeças Ocas. Você vai encontrá-lo em lixeiras por toda parte. Quanto mais eu estudava a história e o contexto de Isaías 7, menos sentido fazia para mim que aquilo fosse Jesus, porque antes que essa criança saiba escolher o bem e se abster do mal, a terra que você abomina será abandonada pelos 2 reis. E você pensa, essa não é uma profecia que fará sentido 700 anos depois. Isso é exatamente o que aprendi. Que às vezes há múltiplos cumprimentos das coisas que Isaías diz, mas então Mateus pega isso e diz, aqui está um cumprimento posterior e maior da profecia de Emanuel, de que Deus está conosco. É divertido ver o contexto. No começo eu pensei, isso não pode ser Jesus. Então vejo Mateus dizendo, não, mas este é um cumprimento posterior e maior. Isso me ajudou a estudar o contexto do Velho Testamento dessa maneira. Foi um desafio, mas no final me ajudou a entender melhor. Acho que é uma maneira mais responsável de ler as escrituras e, na verdade, é mais divertido. Como um judeu interpretaria isso? Ele diria, bem, isso não poderia ser uma profecia sobre alguém que viria daqui a 700 anos, porque isso está acontecendo agora, em tempo real, com esses 2 reinos tentando estabelecer seu próprio rei fantoche. Isso não faria sentido de qualquer maneira. Eu encorajaria as pessoas a não dizerem, bem, tenho 2 interpretações aqui, uma no seu contexto e outra que Mateus dá, e vou ficar com a de Mateus, e nem sequer aprender sobre a outra. E eu diria que isso também seria um erro, porque Mateus conhece o contexto de Isaías 7. Ele parece ser um judeu escrevendo para leitores judeus, e eles sabem disso. Mateus está se baseando nas lições e nas imagens de Isaías 7, e colocando tudo isso no único versículo que ele cita. Mas quanto melhor você entender a mensagem de Isaías 7, melhor entenderá como Mateus está usando esse versículo. Essas coisas se complementam, então não é uma coisa ou outra. Há uma sinergia que acontece quando estudamos todos esses diferentes contextos e interpretações. Essa é uma ótima palavra, né? Uma sinergia que acontece. 2 mais 2 é igual a 40. O ponto principal é que queremos ler o Velho Testamento para nos conectarmos com Jesus Cristo. Há mais de uma maneira de fazer isso. Uma maneira é procurar profecias diretas sobre a vinda do Messias, o que é fantástico quando elas acontecem. Outra é procurar símbolos, tipos e sombras que antecipam coisas que Jesus fará algum dia, que foram incorporadas às histórias do Velho Testamento, ou que podemos identificar mais tarde através de nossa lente cristã. Outra coisa que podemos fazer, e que eu acho que você faz com mais frequência, é procurar Jesus agindo como Jeová naquele momento, ali mesmo com o povo. Vou contar uma pequena história aqui. As pessoas têm dificuldade com isso e lutam para ver Jesus nessas histórias. Uma coisa que você pode fazer é, quando vir as letras maiúsculas LORD, substituí-las por Jesus ou Cristo, e ver se isso ajuda você a ler de uma nova maneira. Agora, o historiador em mim se rebela contra esse tipo de sugestão, porque os títulos usados em seu período de tempo específico têm um significado e nem sempre são intercambiáveis. Como leitor devocional, eu realmente gosto dessa prática. Por exemplo, vou ler uma pequena história de 1 Reis 17. Começando no versículo 17, é aqui que Elias visitou a viúva que, como nos lembramos, estava morrendo de fome. Ela alimentou Elias e então ele milagrosamente providenciou comida para ela. Mas a fome se agravou e as coisas continuaram. 1 Reis 17, versículo 17. E aconteceu que depois dessas coisas, o filho da mulher, a dona da casa, adoeceu. E sua doença era tão grave que não havia mais fôlego nele. E ele, Elias, versículo 19, disse-lhe, dá-me o teu filho. E ele o tirou do colo dela, onde ela parecia estar abraçando-o com força. Imagino, chorando. E o levou para um sótão onde ele morava e o deitou em sua própria cama. Versículo 21. E ele se estendeu sobre a criança 3 vezes e clamou a Jesus. E estou substituindo Jesus aqui por, você sabe,
diz o Senhor na versão King James, mas esse é o nosso exercício. Clamou a Jesus e disse: Ó Jesus, meu Deus, eu te peço, deixa a alma desta criança voltar para ele. E Cristo ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou para ele, e ele reviveu. Isso é apenas uma pequena coisa que você pode fazer se quiser substituir Jesus ou Cristo, onde você vê o Senhor em letras maiúsculas e ver se isso muda o significado para você. Veja se isso dá um sentido diferente, e aposto que, se você fizer isso, vai ajudar a reconhecer mais Jesus Cristo nesses versículos, e vai fazer com que essas histórias do Velho Testamento e o que estamos acostumados a ver nos Evangelhos e no livro de Mórmon pareçam um pouco mais harmonizados. Devido às diferenças culturais, linguísticas e dispensacionais, eles usam nomes e títulos diferentes em épocas e lugares diferentes. Mas reconhecer essas conexões pode nos ajudar a ver que se trata do mesmo Salvador, resgatando, curando e ajudando de uma dispensação para a outra. Sim. Josh, você não acha que isso vai ampliar minha visão do Senhor? Porque eu tive momentos, vocês dois vão rir disso. Por exemplo, em Mateus 23, onde Jesus realmente diz algumas coisas duras. Uma aluna levantou a mão uma vez e disse: ele não está parecendo muito cristão. Eu pensei, isso é interessante, certo? Jesus, você não está sendo muito cristão. Acho que, por padrão, tudo o que ele faz. Você não está sendo muito parecido com Jesus? Sim, às vezes seguimos esse padrão em que o vemos como um mortal, modelando como os seres humanos devem se comportar, e então isso pode nos incomodar quando recebemos esses lembretes de que ele é, na verdade, muito mais do que um mortal. Ele tem papéis, capacidades e deveres que vão além do que realmente se espera que imitemos. E parte disso é prender, julgar e fazer aquelas coisas que não devemos fazer. Sim. Haverá alguns momentos este ano em que Jeová ordenará algumas coisas que você poderia considerar severas, em vez de dizer: bem, isso não é Jesus. Pare e diga: não, na verdade não, é mesmo. Vamos aprender sobre ele. Vamos deixar que isso nos informe. Você mencionou a ideia de que eles não gostavam de repetir com muita frequência o nome da divindade, então transformaram Jeová em Senhor, com letras maiúsculas pequenas. Adoro que essa tradição, ou esse princípio, talvez tenha continuado, quando aprendemos que o nome real do sacerdócio de Melquisedeque era o Santo Sacerdócio, segundo a ordem do Filho de Deus. Mas, para evitar a repetição muito frequente do nome da divindade, chamamos de sacerdócio de Melquisedeque, porque Melquisedeque era um sumo sacerdote tão grande. Parece que estamos fazendo a mesma coisa com... Gosto desse pouco de reverência. Falando sobre quando Jeová não age da maneira que você acha que Jesus agiria, estou pensando em um trecho do livro de Mórmon. É a moleque que diz: ó, filho do inferno, por que você me tenta? Eu sempre olho a nota de rodapé, diz João 8,44. Aqui está Jesus dizendo: vós tendes por pai o diabo. Adoro o que você está dizendo, Josh. Esse é um dos papéis dele. Nesse trecho, ele está no papel de juiz. Ele pode falar dessa maneira. As pessoas às vezes ficam preocupadas. No Velho Testamento, há algumas passagens em que Jeová fala de forma muito violenta, gráfica ou com o que parece ser muita ira. E pensamos: o que está acontecendo aqui? E vou sugerir talvez apenas algumas coisas para se pensar. Não podemos entrar em todos os casos e exemplos, mas há uma passagem interessante no livro de Enos, no livro de Mórmon, onde Enos observa no capítulo 1, versículo 23. E nada havia, exceto muitos dissabores, pregações e profecias de guerras, e contendas e destruições que continuamente os faziam lembrar da morte e da duração da eternidade e dos julgamentos e poder de Deus e todas estas coisas, levando-os a manterem-se continuamente no temor do Senhor. E digo que nada, salvo estas coisas e grande franqueza no falar, evitaria que se precipitassem rapidamente na destruição. Quando olhamos para as passagens, temos que pensar sobre por que a retórica que está sendo usada neste caso. Quando as pessoas estão sendo extremamente más e de coração endurecido, cometendo atos de violência grave e resistindo excessivamente ao arrependimento, os profetas muitas vezes intensificam a retórica, que se torna realmente dura, porque Enos está sugerindo que essa é a única coisa que pode tocar certas pessoas. Essa é uma retórica inadequada quando se fala com outras pessoas que são mais humildes e contritas. Jacó lamenta isso quando fala aos nefitas. Ele diz:
gostaria de não ter que ser tão severo com alguns dos homens entre os nefitas, porque o que vou dizer vai perfurar como punhais o coração das pessoas que são mais sensíveis. Muitas vezes, há um equilíbrio na retórica que eles usam, e há momentos e lugares para diferentes tipos de retórica. Estamos enfatizando a ternura e o amor ou o julgamento e a destruição? No Velho Testamento, é possível que, em alguns casos, a retórica seja inflamada justamente porque eles estavam tentando fazer com que pessoas extremamente iníquas entendessem. Ao mesmo tempo, eu aconselharia a não descartar todas as descrições de julgamento como, bem, isso é apenas eles sendo severos. Deus não fica realmente zangado e Deus não vai realmente nos julgar. Também não queremos chegar a esse extremo, porque acho que fica claro em todas as escrituras que temos que Deus nos responsabiliza por nossos pecados, que Ele vai impedir que nações, sociedades e governos perversos continuam oprimindo os indefesos, e que Ele fica com raiva dos piores crimes humanos, dos abusos, da guerra e da violência, coisas pelas quais realmente esperaríamos que Ele ficasse chateado. Eu não gostaria de adorar um Deus que olhasse com indiferença para a violência sexual, por exemplo. E precisamos ter cuidado para reconhecer que, em um extremo, pode haver alguma retórica dura que reconhecemos que teve seu tempo e seu lugar, mas não descartar todas elas. Precisamos reconhecer esse quadro completo e integral. Quando estou lutando com a questão, bem, essa passagem descreve Deus ou como devo entender isso? Meu parâmetro pessoal é o que ouço na conferência geral, porque estou recebendo profetas modernos com as últimas revelações falando minha língua em meu contexto cultural para me ajudar a entender a natureza de Deus. É a isso que me agarro quando então vou a certas passagens que estão em um extremo ou outro e tento lutar com o que isso me diz sobre a natureza de Deus. Sim, esse é um ótimo exemplo. Eu estava pensando exatamente a mesma coisa. Eu estava pensando que já ouvi palestras na conferência que, para usar as palavras de Jacó, curariam a alma ferida, e já ouvi outras palestras na conferência em que, bem, vocês precisam se esforçar mais. Eu ouvi os dois tipos de palestras e é maravilhoso que, quando precisamos ser repreendidos, podemos ser repreendidos. E quando precisamos ser curados, podemos ser curados. Podemos ouvir isso com discernimento. Nenhum versículo e nenhuma citação captam a natureza e o alcance completos de Deus. Portanto, vamos encontrar versículos em um amplo espectro, de um extremo ao outro, para descrevê-lo de diferentes maneiras. E a beleza de ter um cânone tão rico e completo das Escrituras é que podemos juntar tudo isso e chegar a uma imagem completa, mas não queremos isolar um único versículo e dizer, bem, isso é Deus ou isso me incomoda, isso é Deus. Temos que olhar para esse contexto mais amplo. Josh, adoro ter alguém como você aqui. Hoje mesmo eu estava trocando mensagens com o meu amigo Raymond Wadsworth, de Panaca, Nevada, um lugar ótimo, Panaca. Estávamos conversando sobre o capítulo 8 de Atos. Felipe encontra um etíope que está lendo Isaías. Felipe pergunta, você está entendendo o que está lendo? E o homem responde, como posso, a menos que alguém me guie? E eu li ali mesmo. Como posso, a menos que Josh Sears me guie? É realmente útil ter alguém que passou anos e anos, até mesmo na pós-graduação. Você esteve aqui há 4 anos para algumas aulas sobre o Velho Testamento. Em uma delas, você nos ensinou um pouco de poesia hebraica, acho que no livro de Gênesis. John, vou colocá-lo em uma situação difícil. Você se lembra o que era? Vou lhe dar uma dica, porque não consigo me lembrar completamente. Tofu. Tofu. Não, tofu é o que se come. Não era tofu. Tohu? Era... Tohu. Parecia vavavavon, mas não é. Ok. Josh, o que era? Tohu wabohu, sem forma e vazio na versão King James. Josh, estou lendo isso em inglês e talvez eu seja um leitor em casa pensando, posso confiar nisso? Essas pessoas não falavam inglês. Aqui está você. Você pode ler o hebraico, mas também está ensinando a partir do inglês. Então, o que você diria a alguém que está um pouco nervoso para ensinar coisas com as quais não se sente confortável, sem saber se foi, como Joseph Smith diria, traduzido corretamente? Primeiramente, gostaria de lembrar que as Escrituras não são a autoridade máxima para nós. O Elder Holland falou sobre isso. O presidente Oaks falou sobre isso. As Escrituras têm o objetivo
de nos levar a Deus, assim como os profetas modernos e a revelação pessoal. Se alguma vez houver uma passagem das Escrituras que não pareça certa e não se encaixe, não vale a pena descartar tudo e não vale a pena ficar muito preocupado com isso, porque as Escrituras têm o objetivo de nos levar a Deus. E sempre que não estiverem fazendo isso, às vezes você simplesmente precisa seguir em frente. Encontre os lugares onde isso está acontecendo para você, e coisas diferentes afetarão pessoas diferentes de maneiras diferentes. Se a tradução é um dos obstáculos que nos fazem pensar, o que estou ganhando com isso? Já foi mencionado no podcast que o Manual Geral da Igreja nos permite usar outras traduções como complemento. Uma coisa que acho útil é ter minha versão King James à esquerda, seja em um aplicativo no meu celular ou nas minhas escrituras físicas, e à direita, às vezes, tenho uma tradução moderna disponível e posso comparar e contrastar. Isso às vezes me ajuda quando algo na versão King James não parece fazer sentido. Lembro-me de estar na Semana da Educação no Havaí. Foi uma grande provação para alguém ter que ir. Lembro-me de estar ouvindo David Thomas, que lecionou no seminário Highland anos atrás, quando estudei lá no século XX. Ele falou sobre como abordar o Velho Testamento e como ele teve dificuldades. Então ele meio que olhou para os dois lados e disse: eu tenho uma versão infantil do Velho Testamento. Li e entendi pela primeira vez. Então ele voltou para a versão King James e isso me ajudou porque eu fui e comprei uma que tinha um tom coloquial, mas eu podia alternar entre as duas. Fomos abençoados, temos o Espírito Santo. Nunca devemos nos intimidar com as Escrituras. É Satanás que quer que nos afastemos das Escrituras. Nunca devemos nos intimidar com elas, mas se você quiser ler uma versão em inglês, simples e depois voltar à versão King James, porque é linda. Acho que a versão King James tem uma linguagem linda, vá em frente e faça isso para seu próprio entendimento. Obrigado, irmão Thomas, por apontar isso, porque isso me abençoou. Nosso amigo, John Hilton 3. É tão bom que fizeram 3 deles. Ele é um grande defensor do uso de outras versões da Bíblia. Não adianta nada se você não entender. Eu uso um site chamado Bible Hub, que é muito divertido. Você coloca um versículo e ele te dá várias traduções diferentes desse versículo em inglês. Muitas vezes eu leio e penso, isso faz um pouco mais de sentido do que a forma como eu estava lendo. Aqui mesmo no site de John Hilton estão as 15 traduções mais populares da Bíblia por nível de leitura. Gosto muito disso. Agora, não vou ler todas para vocês. O nível de leitura da terceira série é a New International Reader's Version, ou a New Century Version. E então você pode subir para o nível da sexta série, New Living Translation, ou sétima e oitava séries, a New International Version. Você pode se surpreender ao saber que o nível de leitura da 12ª série é a RSV, a Revised Standard Version, ou a que usamos, a KJV King James Version. Não há nada de errado em usar essas outras versões da Bíblia, que talvez possam mostrar algumas coisas que são difíceis de ver na KJV. Sabe, anos atrás, você sabe que os jovens têm um tema bíblico a cada ano. O ano foi: não deixe ninguém desprezar a sua juventude, mas seja um exemplo para os crentes. King James diz: não deixe nenhum homem desprezar a sua juventude. Eu não sabia o que isso significava. Pensei que poderia significar: não deixe ninguém olhar para o jeito que você era quando era adolescente e dizer: bem, eu conheci aquele garoto quando ele era adolescente. É isso que significa: não deixe ninguém desprezar a tua juventude? E fiz o que Hank disse, procurei outras traduções. Era: não deixe que os outros te menospreze por seres jovem. Paulo estava falando com Timóteo, que aparentemente era jovem. Para mim, era um significado totalmente diferente. Não te preocupes com a tua idade, preocupa-te apenas com o teu chamado. Outro dia, uma aluna trouxe uma Bíblia para a aula. Era a Bíblia dos Piratas. Onde o senhor era o capitão. Ela leu com sotaque de pirata e foi a coisa mais hilária. A turma inteira morreu de rir. Meu Deus! Outra versão da Bíblia. Para que nenhum dos nossos ouvintes pense que eu tenho que desligar isso, eles se tornaram apóstatas, citando outras traduções modernas da Bíblia. Em 15 de abril de 2025, o elder Dieter Uchtdorf fez uma devocional na BU, onde citou a Nive 3 vezes. Em 28 de outubro de 2023, o elder Holland citou Jeremias 29 da NRSV. Em outubro de 2022, na Conferência Geral, o elder Renlund se refere a Tiago 4:3 na NIV, e assim por diante. Nossos líderes definitivamente veem valor em consultar essas outras traduções modernas. Tudo bem, Josh, o que você quer fazer a seguir? Bem,
O próximo ponto abordado no manual é intitulado O Senhor restaurou muitas coisas claras e preciosas por meio de Joseph Smith. O manual Vem e Segue-me diz o seguinte: Em uma visão, o Senhor mostrou a Nefe o surgimento da Bíblia, explicando que muitas coisas claras e preciosas seriam retiradas dela. Considere ler primeiro Nefe, capítulo 13, versículos 21 a 29 e 38 a 42, procurando como o Senhor planejou tornar conhecidas as coisas claras e preciosas. Bem, como o manual não nos dá um bloco de escrituras para ler esta semana, quero levar essa consideração muito a sério. Então, por que não vamos até lá? Josh, posso te dizer que tivemos um convidado incrível para 1 Nefe 11 a 14, há cerca de 2 anos. Foi o Dr. Josh Sears. Foi ele quem esteve conosco. Isso está se encaixando muito bem. Teremos que colocar links de todos os episódios anteriores do Josh conosco em nossas notas do programa ou no YouTube, porque todas as vezes Josh é o rei dos home runs repetidamente. Tudo bem, Josh. O que você queria nos mostrar em 1 Nefe? 1 Nefe, capítulo 13, Vem, segue-me, sugerindo que há algo importante aqui que podemos aprender sobre como as escrituras da restauração e os insights da restauração vão nos ajudar com nossa compreensão do Velho Testamento. 1 Nefe, capítulo 13. Nefe está no meio de sua grande visão panorâmica, onde ele está vendo o futuro. Ele olha para os últimos dias e, a partir do versículo 20, vê um livro sendo carregado entre os gentios. No versículo 21, o anjo me disse: Sabes o significado do livro? Nós sabemos, é claro, que se trata da Bíblia, mas Nefe ainda está aprendendo. Então, no versículo 22, ele responde: Não sei. Então, no versículo 23, o anjo dá sua descrição do que é a Bíblia e do que ela contém. Ele disse: Eis que ela procede da boca de um judeu. E eu, Nefe, contemplei-a. E ele me disse: O livro que contemplas é um registro dos judeus, que contém os convênios que o Senhor fez com a casa de Israel, e também contém muitas das profecias dos santos profetas. E é um registro semelhante às gravuras que estão nas placas de latão, exceto que não são tantas. No entanto, elas contêm os convênios do Senhor que ele fez com a casa de Israel, portanto, são de grande valor para os gentios. Essa é uma descrição interessante porque o anjo descreve a Bíblia como contendo os convênios do Senhor que ele fez com a casa de Israel, o que ele repete 2 vezes. É uma frase longa, e é por isso que, geralmente, na igreja hoje, simplificamos essa ideia para o convênio abraâmico, porque a descrição bíblica dos convênios que o Senhor fez com a casa de Israel é realmente longa. Dizemos aliança abraâmica, mas é isso que ele quer dizer, que a Bíblia contém a aliança abraâmica, e o anjo está dizendo que é isso que ela tem, e é por isso que é valiosa. Em seguida, ele explica que esses gentios que são cristãos têm a Bíblia, mas não reconhecem todo o seu significado. Ele fala sobre partes claras e preciosas. Além disso, muitos convênios do Senhor foram removidos no versículo 26, versículo 27. Em tudo isso, eles fizeram para perverter os caminhos corretos do Senhor, para cegar os olhos e endurecer o coração dos filhos dos homens. O anjo descreve que há um problema aqui, que tanto no Evangelho quanto neste livro há verdades claras e preciosas que foram removidas, impedindo que esses cristãos gentios apreciem e compreendam plenamente. O bom é que há um plano para consertar isso. Saltando para o versículo 35, pois eis que diz o Cordeiro, eu me manifestarei à tua semente. Alguma semente de Nefe, ou seja, os nefitas. Manifestar-me-ei a tua semente, aos teus descendentes, para que escrevam muitas coisas que lhes ministrarei, que serão claras e preciosas. A repetição de claras e preciosas liga isso ao relato anterior sobre as coisas que foram retiradas do Evangelho, de modo que Cristo está explicando muito especificamente o que ele vai ensinar aos nefitas, que são esses pontos que serão removidos do Evangelho durante a apostasia. Depois que tua descendência for destruída, os nefitas cairão e se enfraquecerão na incredulidade, assim como a descendência de teus irmãos. Eis que essas coisas, os escritos, serão escondidos para surgirem aos gentios pelo dom e poder do Cordeiro. Neles estará escrito meu evangelho, diz o Cordeiro, e minha rocha e minha salvação. Então, saltando para o versículo 38,
Aconteceu que contemplei o remanescente da semente de meus irmãos, ou seja, os lamanitas dos últimos dias, e também o livro do Cordeiro de Deus, a Bíblia, que havia saído da boca de um judeu, que veio dos gentios para o remanescente da semente de meus irmãos. Esses lamanitas dos últimos dias recebem a Bíblia. Versículo 39. E depois que ela lhes foi levada, vi outros livros, que saíram pelo poder do Cordeiro dos gentios para eles, a fim de convencer os gentios e o restante da semente de meus irmãos, e também os judeus que estavam espalhados pela face da terra, de que os registros dos profetas, o Velho Testamento, e dos 12 apóstolos do Cordeiro, o Novo Testamento, são verdadeiros. E o anjo falou comigo, dizendo: estes últimos registros que viste entre os gentios estabelecerão a veracidade dos primeiros, que são dos 12 apóstolos do Cordeiro, e darão a conhecer as coisas claras e preciosas que lhes foram tiradas, e darão a conhecer a todas as tribos, línguas e povos, que o Cordeiro de Deus é o Filho do Pai eterno e o Salvador do mundo, e que todos os homens devem vir a ele ou não poderão ser salvos. Então, para recapitular, removemos do Evangelho e, em certa medida, da Bíblia, verdades claras e preciosas. Mas Jesus tem um plano. Ele dará verdades claras e preciosas aos nefitas e fará com que eles as escrevam nas placas de ouro. Então, nos últimos dias, essas placas de ouro serão reveladas, traduzidas e, juntamente com outros registros, serão levadas aos remanescentes de Israel dos últimos dias em todos os lugares, estabelecendo a verdade da Bíblia e dando a conhecer coisas claras e preciosas que foram removidas do Evangelho. Esse é um resumo do que Nefi aprendeu nessa visão. E o manual Vem e Segue-me identifica alguns desses outros livros que Nefi viu como o livro de Mórmon e outros registros, incluindo o livro de Moisés e outras passagens da tradução de Joseph Smith e do livro de Abraão, que encontramos em A Pérola de Grande Valor. Esses registros e revelações dos últimos dias nos ajudam a entender o Evangelho de Jesus Cristo e como voltar, ler e entender o Velho Testamento. E como santos dos últimos dias, essa será realmente uma de nossas grandes bênçãos este ano. Ler o Velho Testamento, não apenas por si só, mas em conjunto com o livro de Abraão, o livro de Moisés, o livro de Mórmon, doutrina e convênios e os ensinamentos dos profetas modernos. Isso nos permite colocar uma lente através da qual vemos coisas no Velho Testamento que não seriam óbvias de outra forma. Nós lemos e devemos ler o Velho Testamento de maneira diferente de nossos amigos e vizinhos cristãos e de nossos amigos e vizinhos judeus, porque temos todas essas ferramentas adicionais que nos ajudam a olhar para o Velho Testamento e dizer: eu reconheço algo significativo aqui que pode estar escapando às outras pessoas. Um exemplo fácil pode ser o significado dos templos. Como a maioria das outras tradições religiosas não tem uma tradição viva de templos, elas tendem a ver os templos no Velho Testamento como uma relíquia do passado, algo que faziam naquela época, mas que não é relevante para nós agora. Os santos dos últimos dias, por outro lado, é claro, vamos ao templo pela manhã, fazemos algum trabalho pelos mortos, lemos nosso Velho Testamento à tarde e não podemos deixar de olhar para o tabernáculo e o templo de Salomão e essas outras experiências do templo que eles têm no topo das montanhas e em outros locais sagrados e dizer: estou percebendo algo aqui. Reconheço o significado da celebração de convênios que está acontecendo aqui. Reconheço o significado de entrar na presença do Senhor. Todas essas coisas que temos da restauração vão influenciar o que vemos no Velho Testamento. Quando ouço que verdades claras e preciosas foram retiradas da Bíblia e depois leio que Joseph Smith fez uma tradução da Bíblia, pode ser automático para mim pensar: ele estava colocando todas essas verdades claras e preciosas de volta na Bíblia. É assim que devo ver a tradução de Joseph Smith? Como Joseph devolvendo-a à sua forma original? Sim e não. Ok. Se você acessar o site da igreja e pesquisar Tradução de Joseph Smith, encontrará um ótimo artigo sobre o assunto na seção Tópicos da História da Igreja. É um artigo bastante recente. O que ele explica, parafraseando, é que a tradução de Joseph Smith faz coisas diferentes em lugares diferentes, o que considero uma ótima descrição. Em alguns lugares, Joseph Smith pode ter restaurado textos que foram perdidos da Bíblia. Agora os temos novamente. Podemos colocá-los de volta no lugar e entender o que está acontecendo.
Em outros lugares, Joseph pode estar revelando verdades e histórias sobre personagens bíblicos e o que eles fizeram que nunca estiveram na Bíblia, mas que, graças à revelação, agora entendemos. Em outros lugares, Joseph pode estar dando comentários dos santos dos últimos dias sobre a Bíblia. Portanto, a Bíblia em si está correta. Ela diz o que Moisés ou Mateus escreveram, e está exatamente como eles a deixaram, mas Joseph está dando uma expansão ou alguns comentários para nos ajudar, no contexto dos últimos dias, a entender algo que podemos extrair de uma passagem. E às vezes, Joseph está simplesmente fazendo correções no inglês arcaico da versão King James ou em alguma tradução estranha. Ele corrige algumas coisas assim. O ponto principal é que ele pode fazer muitas coisas diferentes. Adoro a tradução de Joseph Smith. Eu a uso sempre que a encontro nas notas de rodapé, mas o que tento evitar é olhar para a versão King James ou outra tradução, perceber que a JST é diferente e então automaticamente presumir que a versão da Bíblia ou a versão padrão da Bíblia é de alguma forma deficiente ou incorreta e que a JST está corrigindo isso. É possível que seja isso que está acontecendo, mas às vezes é possível que a tradução da Bíblia esteja mais ou menos correta em relação ao que o autor antigo escreveu. Joseph está mais uma vez me dando alguns comentários ou uma maneira diferente de pensar sobre isso. Quando vejo uma entrada da JST, o que tento fazer é dizer como isso aumenta minha compreensão do que este versículo está fazendo sem torná-lo uma questão de um estar certo e outro errado? Às vezes talvez seja óbvio que é isso que está acontecendo. Outras vezes tento dizer, o que Lucas ou João estavam tentando me dizer aqui? E o que Joseph Smith está acrescentando a essa conversa? Há, por exemplo, talvez algo que Lucas escreveu com base em revelação moderna que diria que não está totalmente correto, e a JST está ajudando a esclarecer isso, e nos ajudando a entender ainda melhor. Há uma variedade de coisas acontecendo. Acho que devemos usar a tradução de Joseph Smith sempre que possível. Só tomem cuidado para não presumir que ela sempre corrige o que é um erro na Bíblia. Sim, isso foi muito bem dito. Não é uma questão de escolher entre uma coisa ou outra. Sim. Queremos dizer, bem, qual delas está certa? Qual delas é a certa? E o Senhor pode dizer, gosto das duas. Sim. Exatamente. Acho que há um grande princípio de Joseph na seção 128 de Doutrina e Convênios, onde ele cita uma escritura de Malaquias. Esta é uma carta que ele está escrevendo. Ele sabe que ela pode ser lida de maneira diferente da versão King James, porque Moroni a citou de maneira diferente para ele. Moroni fez com que o versículo de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, dissesse algo bem diferente. Em Doutrina e Convênios 128:17, Joseph o cita da versão King James, não o que Moroni disse, e então ele se explica no versículo 18. Eu poderia ter feito uma tradução mais clara para isso, mas está suficientemente claro para atender ao meu propósito como está. Ele esclarece que você precisa perguntar qual é a função retórica ou o propósito de um versículo em diferentes contextos e configurações. E a JST, ou revelação de Moroni, seja ela qual for, pode fornecer uma leitura útil em certos contextos, mas a passagem bíblica pode ter uma leitura perfeitamente boa em outro contexto. Existem funções diferentes, e ambas podem estar corretas ao mesmo tempo. Joseph não se sentiu obrigado a dizer que só há uma maneira de interpretar esse versículo. Ele estava aberto a uma variedade de significados. Acho que Malaquias é um exemplo perfeito. Voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais é certo, bonito e verdadeiro. Quando Moroni veio, ele disse que plantaria no coração dos filhos as promessas feitas aos pais, o que é certo, bonito e verdadeiro. Isso nos dá um pouco mais. Então, Joseph, como você acabou de dizer, bem, eu poderia ter traduzido isso como ligar ou selar. Ele disse em outro lugar, não há uma única versão correta, uma das regras da crítica textual, certo? Bem, encontre a versão mais antiga que seja a mais correta, mas um profeta pode aparecer e dizer, deixe-me traduzir isso de uma maneira um pouco diferente. Isso também é verdade. Não vemos as escrituras como algo estático. Nós as vemos mais como algo dinâmico, pois profetas podem aparecer e nos dar um pouco mais. Sim, também adoro o exemplo de Jesus em 3º Nefe. Ele cita passagens de Isaías para os nefitas no primeiro dia, e no segundo dia, cita-as novamente e altera as palavras porque está fazendo uma observação diferente no segundo dia. Nenhum nefita dirá, com licença, acho que você entendeu errado.
Você entendeu errado. Ele tem autoridade para alterar as palavras. Sim, e isso é totalmente aceitável. Sim, bastante ousado se você for apenas um homem. Mas então surge a pergunta: Joseph Smith era um profeta de Deus? Bem, eu acho que sim. Ele estava sendo guiado, e isso é ousado. Mas se ele é um profeta, isso não é ousado. Ele pode fazer isso. A seguir, na segunda parte. Talvez essa fosse a sua compreensão antes disso. Não, nós não seremos realmente destruídos. Mas agora que essa realidade está diante dele, ele está tão chateado que acusa Deus de ser um mentiroso, de ter prometido proteção antes e agora a destruição está chegando. E isso me surpreendeu porque ninguém chama Deus de mentiroso em um dia normal. E isso me fez parar para pensar. Isso não está fornecendo respostas sobre o plano de salvação que eu não conhecia antes, mas está levantando novas questões para mim.